Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 6, que é o episódio onde a gente vai conversar sobre a eliminação de Yuri e Matheus. Considerando que o Yuri foi o eliminado com mais votos, recebeu 19, e Matheus, o segundo mais votado, recebeu 12 votos. Eles foram eliminados nessa primeira dinâmica, onde não teve porcentagem de votos. Lembrando vocês também que eles não foram eliminados totalmente, eles foram para um grupo de repescagem, aonde os 4 melhores resultados da média geral acumulada vão voltar ao jogo, depois de 6 dinâmicas, aonde vão sair o total de 14 participantes. Ou seja, 10 de fato serão eliminados, mas 4 voltam ao jogo. Os 4 melhores, né? Os 4 melhores resultados voltam ao jogo e para continuar disputando. Lembrando vocês também que nessa primeira fase a gente resolveu trabalhar a dinâmica em equipe. Ver o desempenho deles em equipe. E na verdade, analisando todo esse contexto de primeira fase, segunda fase, eu já falei isso inclusive lá no vídeo de estreia e volto reafirmando isso. Eu acredito que o campeão da All Stars 14 ele vai ser o mais preparado de todos, porque ele trabalhou tanto em equipe quanto no individual, então ele vai estar muito mais preparado para o winner do que qualquer outro participante. A gente sabe que o Winners são todos campeões, então todos, de alguma forma ou de outra, são muito bons no que fazem. Então vai ser também uma temporada maravilhosa, disso eu não tenho dúvida. Mas ainda temos o 14 para definir, e essa edição tá maravilhosa. Pelo menos a primeira fase foi maravilhosa, muita coisa aconteceu, que é bom assim, né, gente? Um reality bom assim, justamente para a história poder ser contada. E Yuri e Matheus foram eliminados nessa primeira semana. A gente já viu os vídeos dos participantes votando e, cara, não dá para definir se tem uma panela ainda. O que eu vejo é que cada um acabou votando por afinidade. Até porque o Yuri talvez seja o mais distante de todos e de fato o que menos acabou se comunicando com o grupo no geral. E apesar de que alguns ali nunca participaram juntos do All Stars ou melhor, já se conhecem de outros realities. Então, obviamente, a aproximação acaba sendo automática ali e automaticamente as pessoas que você não conversa, você de fato acaba priorizando numa votação. O Matheus tem algumas tretas com alguns participantes, a gente pode falar a Perla, então provavelmente aqueles 2 votos que a Perla deu no Matheus foi justamente com uma intenção de vê-lo eliminado, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o Matheus tem muitos aliados no jogo, tem muitas pessoas que gostam dele ali e que talvez poderiam ter feito a diferença, mas é muito complicado quando são 2 eliminados, porque você tem a oportunidade de votar 3 ou 2 ou 1 voto em alguém, mas você não consegue juntar, ter a certeza de que de fato ou um deles não vai ser o segundo mais votado ou talvez até mesmo o mais votado. É muito complicado nesse sentido, porque você tem nas mãos a responsabilidade de votar também, mas você pode até tentar de alguma forma ou de outra falar, eu vou tentar dar 2 votos num e 1 voto no outro para talvez esses 2 serem mais votados. Mas automaticamente, por mais que você tenha o melhor resultado, que é 3 votos nas mãos, você vai conseguir dar 2 votos em alguém e 1 voto no outro. Mas isso não vai ser o suficiente para eliminar essas 2 pessoas. Você precisa ter uma panela ou um grupo de aliados, que também não deixa de ser uma panela, para que te ajudem a efetivar de fato o que tu quer. Talvez nesse tipo de dinâmica, tu com teus aliados vocês consigam eliminar um com certeza vocês vão conseguir eliminar. Agora o outro realmente vai depender muito da questão da sorte, né? E é muito doido essa questão toda. Eu vou deixar essa explicação mais pra frente, para que a gente possa conversar mais a respeito disso. No vídeo de hoje, então, a gente vai ver o depoimento do nosso casting em relação à eliminação do Yuri e do Matheus. Os próprios 2
deram a sua opinião, falaram o porquê acreditaram que foram eliminados. A gente vai ouvir primeiro o Yuri, depois o Matheus e logo na sequência o restante do casting que ainda permanece no grupo principal, certo? Então vamos ouvir aí o depoimento deles em relação à eliminação de Yuri e Matheus. Sobre esse método que levou minha eliminação, eu achei bem estranho. Não vou mentir, não esperava que eu fosse sair logo assim de cara sem ter uma prova, uma votação assim, que eu pudesse fazer por mim mesmo, entendeu? Então achei estranho, mas aceitei de boa, gente. E é isso, sobre a minha eliminação, não esperava sair tão cedo assim, mas é o que tem pra hoje, né? A gente tem que aceitar. Tô aí na repescagem, só que ninguém sabe, a não ser o ADM. E eu quero ver como é que o pessoal vai reagir, né? Quando souber que eu posso voltar no top 10. Sobre a minha eliminação. Eu não gostei não, porque eu fui eliminado, né? Coisa que eu não queria, de primeira, obviamente. Eu sei que em algum momento talvez ser eliminado por ter muito participante muito bom, cara. Gente realmente muito fera nos métodos, muito participativo, muito interativo, enfim. Mas sendo bem sincero, eu tava começando a gostar do game, né? Mas eu não tive a oportunidade de desfrutar tudo. Mas espero que meus colegas consigam ir longe. E é isto. E outra coisa também que eu tô muito ansioso, porque vai ter a repescagem. E eu espero voltar. Eu vou tentar de tudo, entendeu? E é isso. Muito obrigado. Fala pessoal, voltei de novo, queridos. Bom, hoje eu vim falar sobre a eliminação, que inclusive eu achei que fosse sair, eu não imaginava. Essa dinâmica, ela me pegou assim, muito desprevenido, vocês não têm noção. Eu falei assim, mano, na última edição, ser o primeiro eliminado, eu acho que vai ser muito punk. E eu fiquei muito assim, né? E quando o Douglas falou assim que eu tinha levado 4 votos, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês não têm noção. É muito louco. E aí eu fiquei, gente do céu, não acredito que eu fiquei. E aí, tipo assim, sabe? Por mais que você quer muito ficar, você acaba ficando porque você acaba colocando uma coisa na sua mente de que você vai sair, 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 que você vai sair. E aí, tipo, é totalmente ao contrário. A gente vê que a gente consegue, né? E aí eu fiquei, meu Deus, agora, né, é hora de se entregar. Eu não imaginava que Yuri e Matheus fossem sair, né? Eu fiquei ainda bem surpreso com essa eliminação. Essa eliminação acho que foi muito assim, né? Que catou um monte de gente de surpresa, eu acho. Principalmente eu até. E é isso. Quero falar pros dois que vocês são incríveis, maravilhosos, Matheus e Yuri. Beijos e boa sorte aí. Se vacinem, tá, gente? É isso. Eu falando absolutamente nada com nada, mas é isso. Beijinhos. Ontem tivemos a primeira eliminação dupla, que foi o Matheus e o Yuri. O Matheus eu me surpreendi, eu não esperava que o Matheus saísse agora tão cedo, até porque o sonho dele era ganhar o All-Star, o melhor. Infelizmente, o sonho dele acabou. Do Yuri, eu votei nele, até confesso, porque eu nem conhecia ele. Dos outros participantes, todos eu já conhecia, não tinha contato com todos, mas eu já conhecia, eu já ajudei, e eu votei nele, né? Não vou mentir que eu não sou hipócrita, então eu esperava que ele saísse, porque se a gente vota em alguém é porque quer que saia, então essa sou eu. Beijo, gente! Bom, sobre a eliminação do Yuri e do Matheus, o Yuri é meu amiguinho de muito tempo, então eu não gostei também da eliminação dele. Todo reality aqui do Melhor
sei que esse ele ia bem longe. Mas fazer o que, né? E do Matheus eu não gosto. Tipo, não gostei também. Porque eu gosto muito do Matheus, ele é meu amigo, assim como o Yuri. Eu não queria que ele saísse tão cedo, apesar dele não me amar da mesma forma que eu amo ele. Mas é isso. E é só isso que eu tenho pra falar. Bom, sobre a eliminação do Matheus e do Yuri. Bom, do Yuri eu não vou ser falso, nem hipócrita. Obviamente que eu queria que o Yuri fosse eliminado, até porque eu votei nele. Mas eu não queria que o Matheus fosse eliminado, porque é uma pessoa muito legal. Assim, vamos concordar que ele é um pouquinho planta, né? Passado, quando ele vai se ver, já vai me matar. Mas o Matheus é uma pessoa esforçada, uma pessoa legal, uma pessoa que enfrenta barreiras. Tipo assim, ele tem uma dificuldade nisso, ele insiste, persiste. É uma pessoa muito legal, uma pessoa amigável, entendeu? Não queria que ele saísse, óbvio, porque é meu amigo. Mas não pelo fato dele ser meu amigo, por ele ter as qualidades que eu já falei. E graças a Deus que eu não fui eliminado, né? O crente não tem um minuto de paz. Vamos ver o que o reality aguarda pra nós aí. E dizer que estamos aqui. Não gostei do Matheus ser eliminado, mas não que eu gostei do Yuri ser eliminado, mas era assim, no meu conceito era o justo, até porque eu votei nele. Não porque, eu votei nele, tem que ser eliminado. Não, querido, mas é porque eu votei nele. Então eu não vou ficar, não queria que o Yuri, não vou dar mais de falso, não queria que o Yuri saísse, não assim, não, se eu votei nele é porque eu queria que ele saísse. Enfim, é isso. Bom, sobre as primeiras duas eliminações do reality, do Matheus e do Yuri, pra mim não interferiu em nada, não tinha proximidade com nenhum dos dois. O Yuri eu tinha conhecido há pouco tempo em um reality, mas a gente não se aproximou e não teve afinidade. E a mesma coisa com o Matheus, inclusive eu votei nele, né? Então pra mim tanto faz. Bom, vamos falar da saída do Yuri e do Matheus. Bom, eu não queria que eles saíssem, né? Porque são fortes jogadores. Infelizmente, eu não queria que o Yuri saísse, porque ele poderia ser um aliado meu. Ou não. E Matheus também eu não queria que ele saísse, que ele é uma boa pessoa e ele joga super bem. Não era a hora deles agora. Porém, fazer o quê, né? A vida é assim. Sobre as eliminações do Matheus eu já esperava, por ele ter desavenças no jogo, principalmente com a Perla. Pode ter rolado uma aliança aí, uma votação entre alianças, né, uma panelinha pra tirar ele. Agora o Yuri me surpreendeu, porque tinha tanta gente desconhecida, assim, entre aspas, das pessoas. Logo o Yuri, que ele veio do All Stars 13 comigo, e saí logo assim de primeira, coitado. Eu fiquei com dó dele, fiquei triste por ele ter saído, mas é do jogo, né? Mas confesso que o Yuri eu não esperava, o Matheus até sim, mas no modo geral não esperava que os dois fossem sair. Pensava que seriam outras pessoas no caso, mas é o jogo, né? E vamos pra segunda rodada. Sobre a eliminação dos meninos, o Yuri pra mim tanto faz, porque se eu votei nele era justamente porque eu queria que ele fosse pelo menos antes de mim, né? Porque eu sei que se ele tivesse, depois eu seria uma das pessoas que ele votaria. O Matheus, eu gosto do Matheus, eu não queria que ele fosse, ainda não dessa vez, né? Fosse antes de mim, mas não dessa vez. E é isso, gente. Eu sou muito ruim pra vídeo, gente. Sobre a eliminação de ontem, o Matheus e o Ana que saiu. Bom, pra falar a verdade, eu não fiquei muito contente, até porque eu não votei em nenhum dos dois. Eu votei na Ana e no Cauã. A Ana teve só um voto e o Cauã alguns mais ficou. O Matheus eu conhecia de outros games já. Não mantenho contato, mas é alguém que eu gosto. E o outro menino eu não conhecia, não conversei nem nada, mas eu tinha simpatizado com algumas coisas que eu vi no grupo. E é isso, eu acredito que o Matheus, eu vi que o povo já tinha um rancinho e tudo mais. E o Yuri, eu acredito que o povo viu ele como um grande adversário. Alguém que fosse, isso vai ser uma pedra no meu sapato. Aí eu imagino que o povo viu assim, feliz que optou por eliminar o mesmo.
É isso, vamos ver quem vai ser os próximos. Desejo que não seja eu. Imagine. Não. Foco. De novo aqui, eu vim falar sobre a eliminação, né? O Yuri e o Matheus saíram. Sobre o Matheus, eu não queria que o Matheus saísse por causa que é uma pessoa que eu gosto bastante, meu amigo já, né, de faz tempo. Então, não gostei muito que ele saiu, né? Mas, enfim, acontece, faz parte do jogo. E o Yuri, eu não tenho muita afinidade, nunca conversei, não conheço, entendeu? Tanto é que eu votei nele. Então, é isso, não tenho o que falar. Foi meio que um tanto faz, né? Mas é isto. Então, vou comentar um pouco sobre a saída do Matheus e do Yuri. Eu não estava presente na hora, eu estava ocupado. Mas ainda bem que o Yuri saiu, porque senão eu seria bem capaz dele querer fazer... bem capaz dele querer se vingar da parede que ele tava com o Kessler lá no All Stars 13, onde eu tive que tomar a decisão de eliminar ele. Então, ainda bem que ele foi logo o primeiro eliminado. Mas eu fico triste pelo Matheus, porque eu gosto muito do Matheus. Infelizmente, foi eliminado, e é isso. Hello, amores! Então, eu estou devastado pela eliminação de ontem, em que saiu o Yuri. Não, peraí, eu votei no Yuri. Então, eu só não tô mais devastado porque eu votei no Yuri e ele saiu. Menos mal, né? Pior é você votar na pessoa, a pessoa ficar e te marcar. Embora eu não conheça o Yuri, então, enfim... É a vida, é o jogo. Eu só fiquei surpreso com a eliminação do Matheus. Eu não esperava realmente que o Matheus ia sair agora, nessa fase do jogo. Embora a Perla tenha declarado publicamente lá que não gosta do Matheus, eu tenho certeza que ela votou nele. Por conta disso, por não gostar dele. Eu acredito que ele não tenha saído por causa disso. Eu acredito que ele tenha saído porque ele começou o jogo um pouco desaparecido do grupo. Eu não falo que ele começou o jogo planta, porque eu nunca vi o Matheus planta. Mas por conta do trabalho, dos estudos, enfim, ele acabou não participando muito. Eu acredito que seja esse o motivo de terem votado nele. E Yuri, como eu falei, eu não conhecia. Eu votei nele exatamente por esse motivo. E é isso aí. No mais, eu tô sofrendo porque o próximo pode ser eu. Sobre a eliminação do Yuri e do Matheus. O Yuri eu não conhecia, eu fui conhecer ele nesse reality agora, no All Star. A gente não chegou até lá, não teve uma intimidade, uma afinidade, né? Já o Matheus eu conhecia ele, já de alguns reality, a gente já participou de alguns games sendo administradores. Então ele ia fazer falta, ele não... Eu acredito que perderam 12 grandes jogadores, porque se tá no All Star é porque fez história em algum reality, ou no melhor, ou em outra fase do All Star. Bom, na primeira semana do All Stars, a gente teve uma dinâmica totalmente diferente de todas que a gente já viu, que foi um duelo em duplas. De início eu achei que ia ser as duplas jogando junto contra outras, mas acabou que foi as duplas escolhidas duelando entre si. E a disputa foi tipo de históricos de reality. E eu achei muito interessante e eu gostei muito. Cada um teve seu texto, cada um teve suas palavras, cada um teve seus lados positivos e negativos à mostra. Agora a gente conhece bem todos os participantes, mesmo até os que a gente não participou junto. Fora essa incrível dinâmica, também tivemos a votação entre os piores no duelo e infelizmente a eliminação do Matheus e do Yuri. E
Eu achei por um lado assim coerente, porque você vai acabar tirando as pessoas que menos têm o perfil para ser campeão. Porém, eu também achei, por outro lado, eu achei um pouco chato, assim, para os participantes que saíram assim de início, porque na primeira semana eles mal puderam se mostrar assim pro jogo, né? Mas é a dinâmica assim, a gente tem que respeitar e vai dar uma bagunçada no jogo e vai ser interessante. Eu tô muito triste para falar sobre a eliminação. A primeira eliminação do Hallstatt 14, né? Na verdade, as primeiras eliminações, foi 2 eliminações. Velho, foi um baque pra mim, porque, tipo, com os anos que a gente vai convivendo, a gente vai começando a gostar das pessoas, sente carinhos pelas pessoas, e mesmo que a gente não tenha um diálogo 24 horas com a pessoa, a gente termina se apegando às pessoas, entendeu? E como o próprio Douglas disse, não precisamos estar 24 horas no PV da pessoa para poder dizer que essa pessoa é nosso amigo, entendeu? Ou considerar uma pessoa amiga, né? E então, há 7 anos atrás, no ano de 2013, teve o primeiro reality do Douglas, que era o melhor, né? E nesse reality teve um participante que chamava-se Yuri, né? Então, desde aquela época eu me apeguei muito ao Yuri, então tive a oportunidade de participar de outros realities com eles, então sempre tive aquele medo de ele ser eliminado primeiro do que eu, né? Então eu sempre fazia o possível e o impossível para que eu pudesse proteger ele, e infelizmente, né, eu não consegui, né? Ele terminou sendo eliminado ontem, né, com 19 votos, né? Eu achei um absurdo, né? Mas é difícil porque são um jogo de muita gente desconhecida, então geralmente vai ter aqueles grupinhos que vão estar se unindo para eliminar quem eles querem que saia e quem eles querem que fique, né? Quem é mais próximo a eles, né? Isso até me assusta, né? Quando eu estiver lá no bottom, mas tá beleza. E também teve o Matheus, que foi eliminado, né? Eu não tenho muito o que falar sobre o Matheus, até porque não deu tempo de conhecer o Matheus bem. Eu não conhecia o Matheus de outros realities anteriormente, né? Tive a oportunidade nesse primeiro reality. Ele também foi eliminado, eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Mas aparentemente parecia ser uma pessoa bacana, mas infelizmente é o jogo, né? Infelizmente alguém tem que sair e nos deixar, né? E é isso aí. Uma hora alguém tem que ir, né, velho? Tipo assim, a gente não pensa que vai sair tão cedo, né? Igual, por exemplo, eu não queria que o Yuri saísse tão cedo. Inclusive, eu até fui no PVD e falei assim, Yuri, vamos votar na mesma pessoa, porque tem menos chance de você sair, né? Só que eu esqueci que é 2 pessoas que saíam, né? Mas tá bom, é o jogo. Quem eu votei saiu foi o Matheus, mas infelizmente o Yuri eu não consegui defender ele dessa vez. Tô muito triste mesmo, pra caralho. Eu dormi triste tão ontem, velho, sério. Literalmente, porque eu gosto dele pra caralho. Ontem também teve eliminação dupla. Foi 2 pessoas assim que eu gosto bastante, quando elas eram bem próximas, que é o Matheus e o Yuri. Eu tive uma aproximação legal com ele. Mas isso mexeu bastante, porque o Matheus, foi minha dupla ali entre si, né, no duelo. Foi minha dupla, melhor dizendo. E mexeu bastante a eliminação dele. Do Yuri também, mas ele estava calado um pouco no grupo, então não creio que tenha sido muito doido pro povo ter visto ele sair. Então, a saída do Matheus e do Yuri foi meio surpresa, porque ninguém esperava que ia acontecer dessa forma, assim, tipo, pelo histórico de todo mundo. Foi uma surpresa pra mim, e acredito que pra todo mundo também, ninguém esperava aquilo. E pro jogo, principalmente pra mim, foi bom ver o Yuri saindo, porque além dele ser um concorrente muito forte, ele iria, se tivesse a oportunidade, me prejudicar no jogo. Já o Matheus, eu não tenho nada contra ele, a gente participou apenas de um reality juntos, e é uma pessoa super gente boa, mas simplesmente saiu, né? Acho que ele merecia ficar, mas acontece. Não tenho afinidade, mas é isso. Tenho isso pra falar dele. Já da saída eu gostei do Matheus, afinal eu votei nele e era pra ele ter saído mesmo. E o Yuri, não conheço,
Ou se eu Aliás, eu conheço uns Yuris aí, mas eu não sei se era o mesmo que eu conhecia. Nem cheguei a falar com ele, mas acho que ele também nem me conhece. Então eu tenho que falar. Já do Matheus, pra mim, tanto faz. Afinal, eu votei nele, ele saiu. É isso. E que venha mais votações, essas coisas. Se tiver que votar, eu vou votar. É isso aí. Então, sobre a eliminação do Yuri e do Matheus, do Yuri eu já sabia que ele ia ser eliminado. Porém, do Matheus, fiquei meio que sentido, porque ele era uma pessoa muito esforçada. Ele é uma pessoa muito esforçada. Quando ele quer alguma coisa, ele vai, segue, ele vai até o final. E a eliminação dele foi questão da dinâmica, questão de vingança sobre outras coisas. O povo não focou sobre os históricos dele, o povo focou mais na vingança, de eliminar ele, de fazer com que ele, de estabelecer ele. É tanto que eu conversando, quando ele soube que ia ter votação para eliminar essas coisas, ele ficou meio desanimado, porque ele, já sabia que ia ser eliminado, porque tem algumas pessoas ali que não gostavam dele. E se depender dessa dinâmica, com certeza eu vou ser um dos próximos. Cada um ser distribuído, 3, 2 votos, 1. Pode ter certeza que se eu ficar entre os últimos, vou ser eliminado, mas vou se esforçar no máximo para não ficar entre os últimos, porque na edição passada que eu participei foi porque eu fui questão de, eu acho que não, de agilidade, eu fui eliminado por causa disso, mas é o jogo que segue e bora tentar ficar. All Star 14 começou com tudo, uma dinâmica diferente que eu achei maravilhosa, inclusive. Tinha algumas pessoas que corriam risco de eliminação. Eu conhecia a maioria, na verdade, e tinha 2 que eu não era próximo, sabe? Mas eu não queria que eles saíssem porque eles são muito divertidos, que é o Delson e Jeff. Eu comecei a conversar mais com eles no grupo e vi que eles são pessoas maravilhosas. Porém, eu tive que voltar para eles saírem nessa dinâmica justamente porque eu não era muito próximo deles e era dos outros. Acabou saindo Yuri, Ascan e o Matheus. Eu fiquei muito surpreso porque eu vi eles como concorrentes fortes e eles indo longe. O Yuri, inclusive, e o Matheus nem tanto porque ele trabalha e acho que ele tem mais compromissos à noite, não sei. E são pessoas que eu gosto bastante e ver sair assim de primeira foi muito chato, mas o jogo tem que continuar e eu espero nessa edição ganhar, porque como é a última edição, né, eu quero muito vencer. Sobre a eliminação do Matheus e do Yuri, eu gostei bastante. Como eu disse ontem na minha justificativa de voto no Matheus, é uma pessoa que eu já tive desentendimentos em outros realities. Era uma pessoa que eu não ia com a cara até então e que, se eu tivesse no lugar dele, eu poderia ser uma opção de voto dele. O Yuri, a mesma coisa, eu fiquei bastante em dúvida em quem votar. As minhas 2 opções de voto eram as 2 pessoas que saíram, Yuri e Matheus, então eu fiquei bastante feliz que os 2 saíram de uma vez só. Então é isso, eu gostei bastante. A eliminação do Matheus, eu fiquei bem surpresa, porque pelo que eu conheço do histórico dele em realities é muito bom, e eu não esperava ele ser eliminado assim logo de cara, ainda mais como um dos primeiros. Quanto a do Yuri, eu já esperava, porque eu contribuí para isso. E se o Yuri ver esse vídeo, sorry, mas você foi o único que eu menos tive interação. E é isso. Boa sorte aos que seguem. Exatamente o que está acontecendo. A gente consegue perceber que a grande maioria esperava a eliminação do Yuri, porque votaram nele e acreditaram de fato porque ele era o mais afastado do grupo principal. Já o Matheus surpreendeu a eliminação dele para algumas pessoas, porque algumas pessoas achavam que outros iam ser eliminados e não o próprio Matheus. É de fato mesmo, e a gente percebe que, por mais que a dinâmica seja bem complicada nessa primeira fase,
Porque se eu cair no bottom, são 2 mais votados eliminados. E se eu for um participante considerado forte, obviamente vão acabar mirando em mim, vão me eliminar do jogo. E não tem problema, porque se você é um forte concorrente, se a casa inteira, né, os participantes, te veem como participante forte e você acabar caindo no bottom e você ser eliminado, não tem problema, porque você vai para o grupo da repescagem. E lá você vai continuar votando, se dedicando. E se você é forte, tanto quanto o restante da casa acredita, você vai voltar. Então não tem um grande mistério, né, em relação a isso. O que você não pode deixar que aconteça é que essa eliminação acabe até perdi a palavra, gente. Te desmotive em relação ao jogo. É interessante que você consiga ter uma mentalidade mais tranquila, relaxar no jogo. O que eu acho que é muito difícil, mas seria o ideal, é que você conseguisse dar uma relaxada no jogo, entendesse que o que tiver por vir vai vir, eu vou continuar fazendo o meu arroz com feijão, o que for acontecer vai acontecer, e era para acontecer. Se eu for eliminado, tranquilo, vou sair com a minha consciência tranquila, que tentei fazer o meu máximo arroz com feijão. Se eu ficar, melhor ainda, eu vou continuar me esforçando, fazendo o meu arroz com feijão, até onde tem que dar. Só que infelizmente a pressão do jogo acaba deixando a gente muito mais nervoso. Principalmente um trabalho em equipe, que deixa a gente muito mais irritado. Porque eu sei que eu dependo dos outros para ir bem. E se os outros não estão tão afim, tanto quanto eu tô afim, o meu resultado vai ser uma merda. E eu vou ser eliminado por culpa de pessoas que não estão nem aí. E muito provavelmente essas pessoas vão continuar no jogo e eu que vou ser eliminado. E o objetivo é exatamente esse. O objetivo é exatamente essa é a pressão. Gente, é isso que as pessoas têm que entender. Que tudo eu tenho um objetivo. E o objetivo dessa primeira fase é exatamente essa pressão psicológica de você depender de pessoas que talvez não estão no mesmo clima que você, que não estão tão empenhados quanto você, e você depende dessas pessoas. Como que você, como um bom líder, vai conseguir fazer com que essas pessoas votem a teu favor e façam pelo menos o mesmo arroz que feijão que você está acostumado a fazer? Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Liderança. E não são todo mundo que tem perfil de liderança. Não é todo mundo que tem perfil de campeão. E é exatamente os perfis de campeão que vão durar nessa competição. Os influenciáveis e os que influenciam. A gente pode falar também dessa mesma dinâmica, né? E também, eu acho que o Yuri acabou penando um pouquinho na questão de... Cara, ele é amigo da Ana. Ele poderia chegar na Ana e falar: Ana, e aí, tamo no bottom, o que a gente vai fazer junto? Quem mais que tu conhece que pode trazer pra gente? A Ana é super amiga do Delson, porque os dois estão num grupo lá, e a Ana falou que dá mó risada com o Delson. Vamos se unir. Ô Delson, vem cá, vamos se unir. Quem sabe a gente consegue ficar junto nós três. Somos 3 votos já, vamos votar em quem? Ah, fulano, o Delson, eu tenho mais esse fulano aqui que é meu amigo, vamos trazer ele junto pra cá. O que talvez faltou pro Yuri, e o que sempre faltou pra ele desde o primeiro momento, é exatamente isso: ser flexível e tentar aí, de alguma forma ou de outra, se unir justamente com as pessoas que você é amiga. Porque por mais que você fale: eu tenho só uma amiga no jogo, a Ana. Tá, beleza, mas a Ana também tem outros amigos. E esses amigos têm outros amigos. E assim você forma, pelo menos para você se safar da eliminação. E eu acho que o Yuri, exatamente, ele caiu no bottom, ele cruzou os braços e esperou o resultado. Que eu acho que, na verdade, não era assim que ele deveria ter feito. Talvez eu acredito que o Matheus até tenha conseguido ter feito isso, de conversar ali com o Ramon, que é amigo dele, do Felipe, que é outra pessoa que ele é bem próxima, justamente com o objetivo de ficarem. Porque se a gente for analisar, todos eles votaram no Yuri para tentar salvar alguém, não é mesmo? Então talvez eles conseguiram mirar em alguém.
O problema era exatamente o segundo mais votado, ou até mesmo o mais votado, porque não tinha como saber, né? Infelizmente, você mirar em um único nome, em um único participante, é a certeza de que alguém vai ter um outro mais votado que vai ser eliminado também. Então é interessante você ter 5 pessoas, você somar a quantidade de votos que você tem dentro desse grupo, porque alguém pode ter 3 votos, outro possa ter 2 votos, outros vão ter 1 voto. Soma. Somando aqui o nosso grupo, a gente tem 15 votos nessa eliminação. Então vamos fazer o seguinte, desses 15... 9 votos em alguém e 6 votos no outro. Justamente para esse que receber 9 ter a certeza que vai ser eliminado. E esse que 6 é justamente o objetivo de também ser eliminado também. E contar com a sorte que outras pessoas votem nessa mesma pessoa. É interessante isso, você sentar no seu grupo e falar quantos votos a gente tem nessa eliminação. A gente tem 10 votos. O que a gente vai fazer? 5 e 5 em cada um e tentar a sorte, ou mirar em alguém para eliminar e o outro seja o que Deus quiser, ou dar o que a gente vai fazer? Aí vocês vão conversar juntos para tentar aí, ver o que vão conseguir fazer, né? E eu acho que talvez faltou exatamente isso na questão do Matheus. Eu acho que tinha um grupo, o grupo não somou a quantidade de votos que tinha juntos e todos miraram em um só. Falaram, vamos mirar no Yuri e seja o que Deus quiser. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Só que acabou também dando a penalidade do Matheus ser o 12º, receber 12 votos e acabar sendo o eliminado, né? Talvez faltou uma estratégia ali, principalmente pro Yuri. O Yuri, sem sombra de dúvida, faltou muita estratégia para ele, infelizmente. Eu espero que agora na repescagem os dois continuem fazendo um bom trabalho, continuem se dedicando, se esforçando, não fiquem desmotivados porque foram eliminados. Faz parte ser eliminado, independentemente da dinâmica que o reality ele vai funcionar. Alguém vai ter que ser o primeiro eliminado, isso acontece. Infelizmente foram eles, mas que eles acabem focando, né? Imagina que legal, justamente os 2 eliminados serem os 2 que voltam para a competição. Então tem que baixar a cabeça, tentar agora fazer o seu arroz com feijão muito bem feitos. Afinal de contas, por mais que eles estejam, vou ser bem repetitivo nisso, porque eu acho que eles não conseguiram entender isso na dinâmica. Eles não conseguiram entender isso, porque já passou, já aconteceu. Então eu vou ser repetitivo, porque eu percebi que a maioria deles que acabou indo para a repescagem não entendeu. Mas vou ser repetitivo aqui. Você ir para a repescagem não te prejudica na competição, porque você vai continuar votando nos mesmos métodos de votação do que o grupo principal. Se o grupo principal votou A, você vai votar A. Se o grupo principal votou B, você vai votar B. Se o grupo principal tem horário fixo, vocês também vão ter horário fixo. O pessoal da repescagem. Se o grupo A, o grupo principal, o horário deles é flexível, para a repescagem também é horário flexível. É a mesma dinâmica, não muda absolutamente nada. É a mesma porcentagem, ou seja, ninguém vai ser prejudicado. Falar, mas é que o fulano... Não, é igualzinho para todo mundo. Então, por mais que você seja um bom concorrente e te eliminaram de uma forma para tentar te eliminar da competição, você vai para a repescagem. Mas se de fato você for tão bom quanto eles acreditam, você vai voltar. Você vai voltar porque você vai continuar se esforçando e você vai continuar se dedicando. Talvez seja muito ruim você ser votado, porque talvez você acredita que dentro daquele grupo as pessoas são muito tuas amigas e não vão te eliminar. Mas é um jogo. É um jogo. E o jogo pode surpreender a gente e muito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O próximo vídeo, eu não sei se vai ser amanhã ou hoje ainda, mas o próximo vídeo a gente vai atualizar a planilha de ranking. Dessa vez a gente vai conseguir atualizar a planilha de ranking juntos, ver quem mandou vídeo, quem deixou de mandar e ver como é que vai ficar a porcentagem desse pessoal, pelo menos no ranking. Na média geral a gente não vai fazer, pelo menos nesse momento, porque não tem média ainda, ninguém votou ainda.
nessa primeira dinâmica, nessa primeira eliminação. A gente não teve, foi uma dinâmica que não teve porcentagem. Então o próximo vídeo é apenas a atualização do ranking. E depois sim, tem método de votação, tem porcentagem, e a gente vem atualizando vocês na planilha, como a gente sempre faz nas demais, assim como eu fiz nas demais edições aqui do All Stars, certo, meu povo? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like, que é muito, muito importante para o crescimento do canal. Não esqueça de pegar o link, botar no status, botar nas redes sociais, ajudar muito o engajamento do canal. E bora fazer o All Stars 14 ser a edição mais assistida de todos os tempos, hein, meu povo? Será que a gente consegue? Pelo número de participantes, sim, né? Nas outras edições eram 10, né? São 24, então a probabilidade da gente conseguir bater esse recorde é muito maior, certo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.